de Cristo é especial. A graça e a paz. Eu quero convidar você nesse momento para fazermos uma breve reflexão em um texto muito conhecido da Palavra de Deus. Um texto que eu tenho certeza que você já ouviu boas e grandes mensagens a partir desse texto. Eu quero, mais uma vez, te convidar a refletir sobre algumas coisas importantes. Eu quero falar sobre um momento extraordinário da vida de um profeta do Antigo Testamento, que é considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento, o profeta Elias. Foi Elias que apareceu ao lado de Moisés na transfiguração. A Elias, Jesus se refere algumas vezes, até comparando o ministério de João Batista com o ministério de Elias. Elias foi um grande homem de Deus, que fez grandes coisas e grandes proezas no Senhor. E em um momento da vida dele, ele passa por uma grande enrascada, por um momento de grande angústia e tribulação. E sobre esse momento eu quero compartilhar com você. Então, confira aí a leitura da Palavra de Deus que eu quero compartilhar com você nesse momento. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai, põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um ciclo tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai-te, volta ao teu caminho, para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei da Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará, e quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e a toda boca que não o beijou. Essa passagem se encontra no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, a partir do verso 9. Mas eu sugiro que você leia todo o capítulo 19 de 1 Reis, capítulo 18 e a sequência, o capítulo 20, porque é muito importante você entender o contexto dessa história lendo todo o texto em volta dele. Isso é muito importante para uma boa compreensão. Mas deixa rapidamente eu tentar contextualizar o que está acontecendo aqui. Elias foi um profeta que teve um ministério pautado em grandes coisas. Elias vivenciou momentos de grande magnitude, não só na história de Israel, mas em toda a história da Bíblia. Elias foi o homem que profetizou diante do rei Acabe, um rei mau, casado com uma pagã de nome Jezabel, que trouxe a Israel várias abominações, que trouxe a Israel uma influência pagã, onde outros deuses eram adorados, transformaram todo o povo de Israel em uma terra pagã, quebraram a aliança com Deus de Israel. E então Deus, através de Elias, profetiza uma seca terrível sobre todo Israel. E essa seca veio. E foi através da boca de Elias que Deus pôs fim a essa seca, anunciou através do ministério profético de Elias o fim dessa seca, que a chuva viria. Então todo o povo soube que o Senhor estava com Elias. Mas Acabe não entendeu isso, Jezabel não entendeu isso. Então levantaram um altar e todos os profetas de Baal que serviam a Acabe e a Jezabel estavam lá dentro de Israel. Deus mandou apenas Elias e ele enfrentou todos os profetas e clamou e desceu fogo do céu e consumiu, e todos os profetas de Baal morreram. Jezabel se encheu de terror e de raiva e de ira contra Elias,
e então mandou uma ordem direta para que se encontrasse esse profeta e matasse esse profeta. O Senhor cuidou de Elias, mandou ele para que fosse até algum lugar, mas de repente faltou ali alguns suprimentos e Elias saiu e resolveu, se você for ler no texto, tirar a sua própria vida, caminhar no meio do deserto e morrer. Mas então Deus manda os anjos alimentarem Elias. Elias caminha, come, depois dorme de novo e depois caminha de novo. E então Elias se enfurna dentro de uma caverna. E é aqui que eu quero falar com vocês. A caverna de Elias, ela é análoga a muitas cavernas que nós entramos na nossa vida. Talvez eu esteja falando aqui agora e talvez eu esteja falando para um monte de pessoas que estejam vivendo dentro de muitas cavernas. E a interpretação prática e clássica desse texto é fazer com que a mensagem chegue até você e talvez essa mensagem diga para você assim: saia da caverna da sua vida. Talvez você já deva ter ouvido várias mensagens com ênfase nesse tema: saia da caverna da sua vida. Mas hoje vai ser diferente. Hoje eu quero usar a palavra de Deus, a própria frase que Deus usa para com Elias, para trabalhar a sua vida, a vida que talvez esteja dentro de uma caverna. Então, antes de você sair da caverna, não sai não. Pensa, o que você está fazendo aí? O que fazes aí, Elias, dentro desta caverna? Porque antes de você sair da caverna, você precisa entender por que você foi parar dentro de uma caverna. O que te levou dentro de uma caverna? Porque antes Elias tinha caminhado para a morte. Deus alimentou e mandou ele caminhar. Ele caminhou sem entender por que ele estava caminhando e logo entrou numa caverna. Sair das cavernas da nossa vida sem entendermos por que nós entramos nela, certamente nos levará a outras e outras e outras cavernas. Talvez você viva uma vida entrando e saindo de cavernas sem entender por que você foi parar dentro de uma caverna. Elias foi parar dentro daquela caverna porque ele estava acostumado a vivenciar grandes coisas, a ver grandes ações de Deus. E de repente, quando ele não viu, quando de repente ele não estava experimentando aquilo que ele sempre experimentou, quando ele não estava vivendo aquilo que ele sempre viveu, a tendência dele foi se enclausurar, se enfiar dentro da caverna. Nós entramos dentro de cavernas, queridos, porque às vezes nos coisas, nós entramos dentro de caverna por vergonha, nós entramos dentro de cavernas por orgulho, e sair das cavernas sem tratar essas coisas não é lá uma das melhores coisas para se fazer. Perceba uma coisa, Deus faz uma pergunta: o que fazes aí, Elias? E a resposta de Elias, ela talvez traga numa breve reflexão um sentido ilógico. Olha, fui o único que te foi fiel, o único que não dobrou o joelho para Baal, o único que manteve a sua fidelidade intacta, fiz tudo o que o Senhor quis e agora estão querendo me matar. Qual é a essência de viver? Qual é a razão de viver? Não tem mais o que fazer. E é interessante, a pergunta, o que fazes aí, feita por um Deus que tem como um dos atributos a onisciência. Deus sabe tudo. Deus conhece todas as coisas. Então, quando ele pergunta para Elias: o que fazes aí? Eu quero te dizer uma coisa, essa pergunta não era para Deus, era para Elias. Elias precisava pensar o que ele estava fazendo aí. E Elias faz uma catarse, ele bota tudo para fora. E essa era uma coisa importante que precisava acontecer, colocar algumas coisas para fora. Nós precisamos aprender a colocar para fora aquilo que está nos matando por dentro. Você precisa colocar para fora aquilo que está te destruindo por dentro. Às vezes a gente fica guardando muita coisa para a gente e aquilo vai destruindo. A palavra de Deus diz que nós precisamos confessar, colocar para fora. Então eu quero te orientar, te sugerir que você tenha alguém com quem você possa conversar. Um amigo, uma pessoa de muita confiança, com quem você possa abrir o teu coração
e fazer uma limpeza nessa caixa de sujeira que tem aí dentro do teu coração, para que você possa se suavizar, para que de repente Deus possa oxigenar, abrir janelas de oxigênio dentro da sua mente, do seu entendimento. Isso começa quando você começa a abrir o teu coração. Isso dá um start quando você se permite abrir o teu coração diante de alguém. Faça isso diante do Senhor, mas talvez você precise conversar com alguém. Encontre uma pessoa com quem você possa abrir o teu coração. Tem alguém que você possa confiar e então abrir o teu coração para ela. Então ele volta para dentro da caverna, mesmo depois de tendo dito tudo isso para Deus. E Deus vai e faz a mesma pergunta: Elias, o que fazes aí? O tratamento de Elias não estava completo. Deus fez passar um terremoto, um vento forte que destruiu pedras. Deus fez passar um monte de coisa, fogo diante de Elias, e Deus não estava ali, mas então passou um vento suave, uma brisa suave, e Elias sentiu que Deus não está só nas grandes coisas, mas nós precisamos aprender a ver o Senhor nas pequenas coisas, nas coisas talvez não tão importantes. Deus está ali. E ele volta e faz a mesma pergunta, talvez com uma outra ênfase: e agora, Elias? O que você faz aí? O que fazes aqui, Elias? E então Elias responde: Senhor, continuo com a mesma situação. Só eu que fui fiel, só eu que não dobrei o joelho, só eu que fiz o que o Senhor mandou. Está tudo perdido e agora estão querendo me matar. Então Deus mostra para Elias uma outra realidade. Olha, Elias, sai daí. Você vai sair daí, você vai ungir o rei de uma outra terra, você vai ungir o rei de Israel, você vai botar Eliseu no seu lugar. E outra coisa, tem 7.000 joelhos que não se dobraram. Sabe o que Deus está me ensinando? Que Ele faz o que eu não espero, o que eu não penso, e Ele conhece o que eu não conheço. A ideia que Elias tinha, que só ele era crente, era uma ideia que só estava na cabeça de Elias. Tinha 7.000 joelhos que não se dobraram dentro de Israel. Às vezes a gente fica superlativizando as nossas realidades, sim, criando tempestades em copos d'água. Às vezes a situação não é tão dramática quanto nós imaginamos. Às vezes nós fazemos uma leitura muito mais dramática da nossa realidade do que ela na verdade é. Então vá ter com Deus para ver se a sua realidade é tão dramática assim. Deus manda Elias ungir um rei que não era de Israel. Os profetas de Israel não ungiam reis que não fossem de Israel, mas agora você vai fazer o que eu estou mandando. E outra coisa, você vai ungir Ninsi como rei de Israel, e ele não é da linhagem, mas eu que estou mandando. Deus é um Deus, querido, escuta uma coisa que eu vou te falar. Deus é um Deus que quebra protocolos. Talvez você não possa, mas Ele quebra protocolos. Então, às vezes nós criamos o nosso protocolo de vida e achamos que Deus precisa manter o nosso protocolo. Às vezes achamos que Deus vai ter que fazer tudo do jeito que nós determinamos, que nós achamos, mas Ele é Deus. Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer, da maneira que Ele quiser. Você vai ungir um rei de uma terra estranha, você vai colocar como rei de Israel alguém que não está na linhagem real, você vai botar Eliseu no seu lugar porque ele já está preparado e eles vão dar conta de todo o problema. Quem não morrer a espada de um vai morrer na espada de outro, e se não morrer na espada dos reis, vai morrer na espada do profeta, que nem é função do profeta fazer isso. Mas quando Deus dá uma ordem, Ele faz o que Ele quiser e Ele quebra todos os protocolos. Então, querido, deixa Deus quebrar os seus protocolos. Deixa Deus quebrar o seu modus operandi. Deixa Deus mudar a sua agenda. Deixa Deus mudar a sua forma de ver as coisas. E Ele ainda fala: olha, tem 7.000 que não dobraram os joelhos. Quem sabe das coisas, Elias, sou eu. Então sai da tua caverna. Agora, sabendo que a caverna é um lugar onde a gente muitas vezes vai para aprender que quem está no controle de tudo é Deus. Quem está exatamente no controle de todas as coisas é o Senhor. Talvez você precise de uma caverna para fugir, para se sentir acuado, simplesmente para você entender que quem está no controle da tua vida não é você, mas é o Senhor. Deus, Ele é soberano. Aprenda isso, entenda isso e viva isso na sua vida. Então, o que você está fazendo na sua caverna? O que está acontecendo na sua vida? A caverna é um lugar para você fazer uma leitura da sua vida, uma leitura diante de Deus.
A caverna é um lugar para limitar a tua visão, a visão do mundo, para você olhar para dentro. Então olha para dentro de você, vê o que você está fazendo aí, o que está acontecendo na sua vida. Tenha coragem de ser confrontado, tenha coragem de se confrontar, tenha coragem de deixar a palavra de Deus confrontar a sua vida e mudar a sua vida, uma vez por todas, para sempre. E aí então, você pode sair da caverna se você quiser, porque depois que você entende que Deus está no controle, depois que você entende que Deus quebra protocolos, não tem mais o que fazer na caverna, e aí você pode sair dela. Então você entende que não é você que se protege, é o Senhor que te protege. E quem vive protegido pelo Senhor não precisa viver dentro de cavernas. Amém? Então, que Deus te abençoe. O que fazes aí? Essa é a pergunta para hoje. Essa é a pergunta para essa semana. E que Deus te dê essa resposta de maneira extraordinária. Amém? Tenha uma excelente semana. Fique na paz do Senhor. Fique na graça e na paz. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial.